O incendiário do sistema. Olá, como vão a todos? Tudo bem? Eu espero que sim. No fim dá tudo certo, por causa do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, a live que eu fiz ontem fez uma polêmica aqui na minha região. Deu uma polêmica muito grande depois que eu falei do Messias e a situação ficou crítica aqui, viu? E aí um bocado de gente começou a falar, começou a indagar: você não crê mais no Messias, você não adora mais o Messias. Mas é que tá, eu nunca adorei o Messias, eu nunca adorei. Quando eu estava no cristianismo, ele era mostrado de uma forma como se fosse o segundo Deus, né? Tinha o Deus do céu, Jeová, Javé, e tinha Jesus Cristo. Porque Javé não podia falar mais diretamente para o homem, porque se ele descesse para cá e esbagaçar tudo, talvez o tamanho dele era menor do que a terra, digamos que a terra é do tamanho de uma laranja, tá entendendo? E aí não tem como ele vir, então ele mandou o Jesusinho para pregar, tá entendendo? E aí o que ocorre? E aí são essas coisas aí que acontecem. Mas depois que eu passei a conhecer Yahoo, eu vi que o Yahushua, que era ensinado, ele era realmente um pregador, um anunciador do Altíssimo. Porém, ele ainda estava sendo taxado como se fosse um homem especial, um homem sobrenatural, um homem com poderes, um homem com, tá entendendo? Com sinais. E aí a situação vai à proporção que você vai buscando o Altíssimo vai transparecendo. Só que no meio dessa transparência ainda tem aqueles que vêm de encontro, ó. A bomba vem de encontro a você, para poder lhe confundir, para confundir a muitos. E colocar aqueles que estão confundidos contra você. Aí é que está o problema. Então o que é que ocorre? É aquela coisa, o que eu acho engraçado é que as pessoas, a própria interferência do Jesus Cristo, a própria influência de Jesus Cristo faz com que as pessoas ainda creem que tem um homem que ele é o único que tem a verdade. Ou seja, se aparecer outro é impostor, se aparecer outro falando a mesma verdade, tá remedando, tá imitando, tá querendo se igualar a ele. Então, o ser humano, ele ainda principalmente o brasileiro, que eu posso falar que eu sou brasileiro, ele é um ser humano alienado, um ser humano abestalhado, um ser humano otário. O Brasil é o mais fácil de cair em cilada, em golpe, em armadilha, do que qualquer outro país, porque o nível de inteligência do brasileiro, acho que é menor do que o nível de inteligência de um papa-capim, né? De um passarinho desse frigilino, de um canarinho desse aí. É pior. Tá entendendo? Porque eu vou dizer a vocês que o Yahushua, ele não é digno de credibilidade, ou seja, de adoração. Credibilidade ele pode até ser digno de credibilidade, como eu, quanto você e outros que falam a verdade do Altíssimo é digno de credibilidade, não por ser eu, por ser você e por ser outro, mas pela veracidade das coisas que são faladas, que são reveladas. Mas adorado, ovacionado, ter como segundo Criador, ter como filho direto do Criador, ter como unigênito, como primogênito, ele não pode ser assim. Sabe por quê? Porque primeiro eu vou falar do Jesus. O Jesus, ele é uma espécie de super-herói. É por isso que o título desse vídeo aqui é Jesus, o super-herói, como todos os outros. Porque nós temos aí a Superman, temos Capitão América, temos Incrível Hulk, temos Homem-Aranha, temos Lanterna Verde, temos vários super-heróis, Homem de Ferro, Iron Man, né? Que tem poderes, e o poder deles é usado para quê? Para poder salvar a humanidade. Mas assim, salva no momento. Os heróis salvam a humanidade no momento, porque depois vai aparecer outro inimigo. E é aquela coisa que muita gente não quer aceitar, é que tem outro inimigo que vem a bater de frente.
O Jesus Cristo, ele surgiu, eu vou dizer para vocês como foi que surgiu Jesus Cristo, que até hoje está iludindo a cabeça de muita gente e fazendo e não deixando as pessoas entender que o Yahushua é diferente totalmente do Jesus Cristo. Que a parte do mal, as trevas, as forças ocultas das trevas, ela quer confundir a cabeça das pessoas, misturando os dois personagens, sendo que na verdade não são. Fazendo deles um só, sendo que na verdade não são. O Jesus, ele nasceu assim. Antes dele surgir, no século VI antes dele, no século VI antes da história dele, surgiu na Pérsia uma história, surgiu uma história na Pérsia, falando sobre um profeta chamado Zaratustra. Esse profeta, ele escreveu um livro chamado Avesta, que é essa Bíblia persa, contando que ele nasceu, que veio um espírito e apossou de uma mulher virgem, que era a mãe dele, fazendo com que ele nascesse. No dia que ele nasceu, veio anjos e ministros celestiais e começaram a louvar o nascimento dele. Depois ele foi para o deserto, foi tentado, foi batizado no rio, e aí começou a fazer milagres, começou a expulsar entidades malignas, começou a andar sobre o mar, começou a acalmar a tempestade, começou a juntar seguidores e discípulos, começou a fazer curas, ressurreições. E aí começou a galera vir de encontro a ele para poder escutar o seu ensinamento. E qual era o ensinamento dele? Que havia dois deuses, o pai dele e um irmão dele que se rebelou contra o próprio irmão. O pai dele era Ura Mazda, e o seu tio, que era irmão do pai dele, era o Aritmã. Aritmã, ele se rebelou contra Ura Mazda e se transformou na força do mal. E o Ura Mazda, a força do bem. Então sempre ficava essa guerra. E aí ele profetizava que no fim, Ura Mazda ia derrotar Aritmã. E quando fosse derrotado, esse profeta Zaratustra, ele ia voltar, depois de ser expulso a voltar para Ura Mazda, ele ia voltar para a terra para criar um paraíso para todos aqueles que crescem nele através de Ura Mazda. Aí se você for parar, olha só. E aí pronto. Então essa história foi colocada no livro chamado Vesta. E este livro, ele foi levado por Alexandre o Grande para a sua terra, Alexandria. E aí, o que é que ocorre? Quando chegou lá, começou esse livro a ter influência na Ásia, porque foi de lá que nasceu a história. E aí foi difundida na Ásia, em Afeganistão, no Irã, até hoje tem essa religião chamada Zoroastrismo, que tem os Zoroastras, que são as pessoas que seguem essa doutrina. E aí começou a difundir essa religião. E aí caiu no ouvido dos escribas gregos. E os escribas, como outras personagens como Platão, Aristóteles, Ptolomeu e outros personagens que são contados na história aí, começou a se inspirar naquela história e criar seus próprios personagens, criar seus próprios Zarastutas, que nasceu da Virgem, que foi concebido pelo Espírito, começou a fazer milagre na terra e um dia vai salvar a humanidade do pecado. E os escribas gregos criaram o Yeshua, que deu origem ao Jesus que hoje nós temos aqui. Tá entendendo? Então, o Jesus, ele nasceu do Yeshua, que foi inspiração do zoroastrismo. Entendeu? Só que a galera, o que acontece? Como o Yeshua grego, ele tem influência no cristianismo, então o que ocorre? O cristianismo, ele tem o Jesus, o Messias, o Salvador, como uma fera, um profeta, um homem poderoso, um semideus, como Hércules também é um semideus,
que tem a história inspirada pelos zoroastritas, como Horus também tem a história inspirada pelo zoroastrismo, Buda também tem essa mesma história, Krishna, Tammuz, que é filho de Semiramis e Asdod, e aí vai, vários outros, Horus, Ra, tá entendendo? Várias outras entidades aí que tem a mesma história, só muda poucas coisas. E aí a galera até hoje tem esse Jesus como salvador, como o único que vai salvar a humanidade. E o povo de Yarro ainda pega essa história que está no livro da Bíblia Portuguesa, no livro chamado Bíblia Portuguesa, e transfere para um Yahushua, que vai ser um homem que vai salvar a humanidade. Tá entendendo? Não sabendo que esse Jesus da Bíblia, que estão transformando em Yahushua, meramente é um super-herói. É um personagem histórico, como muitos outros personagens históricos. Tá entendendo? Então não tem nada a ver com Yahushua. O Yahushua verdadeiro, que já foi ensinado pelo cidadão, e muita gente se levantou contra ele na época. Até eu mesmo fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu guardo as coisas na hora certa. Segundo muitos contam, muitos procuraram manuscritos, Yahushua, ele foi um cidadão que ele nasceu em Arrudá, né, numa cidade da tribo de Ashuru, e ele, quando ele cresceu, ele se transformou em um homem latifundiário, ou seja, ele se transformou em um fazendeiro, em um homem que tinha muitas terras, tinha muitas posses. E aí ele, como qualquer outro homem, ele se casou, ele teve vários filhos, e aí ele começou a falar a verdade de Yahweh. A ele foi revelada a mensagem de Yahweh. A ele foi revelado o nome Yahweh e a doutrina verdadeira. E por isso ele começou a pregar o evangelho, ou seja, começou a pregar as boas novas do verdadeiro Altíssimo Yahweh na época, e foi de encontro a muitas pessoas que tinham as seitas na época, o farisaísmo, os saduceus, os essênios e outras seitas que iam de encontro às verdades. E alguns falam que ele foi condenado, foi julgado, condenado, e outros dizem que não. Que ele continuou a sua vida levando a palavra, tentavam matar, tentavam fazer várias coisas contra ele, mas ele sempre escapava. E quando chegou no seu tempo, ele faleceu, idosozinho, barãozinho, e com a mensagem difundida pelo mundo. E aí, com o passar dos anos, o inimigo ia tentando abafar aquela verdade, mas sempre ia surgindo outro para levar a mensagem, como até hoje tem aparecido vários seres humanos que vêm mostrando a verdade de Yahweh. E aí, alguns dizem que ele é o Messias, e alguns deles, eles próprios se autotitulam o Messias Yahushua. Tá entendendo? Então, Yahushua não foi nenhum semideus que nasceu da Virgem, concebido pelo Espírito, não. Yahushua foi um ser humano normal que nasceu, casou, teve filho, teve seu trabalho, e a ele foi revelada a verdade do Altíssimo, e ele propagou para o mundo na época dele. Entendendo? Não tem nada a ver com esse Jesus aí que estão pregando aí nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé e outras divisões aí, que até no satanismo, no luciferanismo, né? Luciferanismo nem ensina. Luciferanismo, algumas divisões do judaísmo não ensina, na Cabala não ensina, na Zohar não ensina, tá entendendo? Mas essas doutrinas mais novas, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, espiritismo, catolicismo, protestantismo, que faz tudo, faz parte do sistemaísmo, que é do cristianismo, o judaísmo messiânico, nazareno, ensina esse Jesus mitológico, esse Jesus que nasceu do zoroastrismo, tá entendendo? Que ele começou a ser divulgado, o Jesus começou a aparecer no século I. Foi quando os escribas começaram a criar a história do Jesus Cristo, que nasceu 5 séculos depois da história que inspirou ele, que foi o zoroastrismo. Porque no século VI, antes da história de Cristo, foi que nasceu o zoroastrismo através de uma doutrina pregada por um cara chamado Zoroastrusa, que se dizia profeta, que se dizia nascido da Virgem, gerado pelo Espírito. Que assim seja. Então, vamos botar a cabeça no lugar e vamos buscar do Altíssimo. Se o gato hebreu, se fulano, se ciclano está falando maluquice, o Altíssimo vai mostrar para vocês.
Porque vocês não são cegos, vocês não são surdos, vocês não são malucos, não. Agora, a verdade é que não precisamos de nenhum mediador, nem de um Yahushua para poder nos levar ao Altíssimo. Pode ter messias ou mestres aqui para nos trazer a verdade, porque o povo está cego. O povo não quer saber da verdade, não. O povo está querendo baboseira, está querendo bagaceira, está querendo a descaração. O povo não quer a verdade. Então tem que ter mestre, tem que ter messias, tem que ter pessoas capacitadas para trazer a verdade para a humanidade. Mas messias que vai fazer milagre, messias que vai resolver o problema da população, messias que vai preparar o reino do Altíssimo, messias que vai destronar Satanás e sentar nesse trono e reinar com Yahweh, não existe esse tipo de messias, não. Esse Messias mágico, poderoso aí, que diz que vai fazer sucesso, que vai fazer surpresa, que vai abrir um portal que o povo vai ficar sem entender, que o povo vai ficar sem saber quem é esse cara, que o povo vai se surpreender com esse cidadão, porque ele vai ser uma surpresa, ele vai ser uma coisa extraordinária, uma coisa inédita, uma coisa nunca vista. Isso é mentira. Muitos estão se autotitulando assim e outros estão acreditando nesses que estão se autotitulando assim. Tá entendendo? Então essa é a verdadeira história do Jesus. Esse Jesus que os crentes estão acreditando que é o Salvador do mundo, ele é uma mentira, uma farsa. E esse Yahushua que está dizendo que vai resolver o problema da população e o povo que diz que serve Yahweh está adorando ele, está ovacionando ele, isso também é uma mentira. O que existe são homens capacitados para falar a verdade de Yahweh na terra. Só basta buscar. Tá entendendo? Ou buscando, pelo próprio desejo de buscar pela sua própria bondade, que chamam de amor no coração, ou bondade no íntimo, de aprender a verdade, propagar para os outros, ou através do próprio Altíssimo levantar ou enviar ele, mesmo pelo pecado, mas levantar e dizer assim: hoje chegou o dia de você falar a minha verdade, como fez com Yahushua verdadeiro. Tá entendendo? Mas Yahushua mágico, divino, mago, poderoso e semideus, e que vai resolver o problema, e que no final dos tempos ele vai resolver todos os problemas do mundo, isso é mentira. E eu pago para ver. Estou com dinheiro aqui guardado aqui, é só dizer quanto é que eu vou pagar para ver isso aí. Tá entendendo? Porque cinema, coisas, filmes inéditos, nunca passado em televisão, a gente tem que pagar para ver, para quando chegar nas telas a gente assistir cortado. Que assim seja. Então, forte abraço. E aprenda e reveja esse Jesus ou esse Yahushua que você está adorando aí.